Olá, estamos de volta aqui com a nossa questão de ordem. Hoje o nosso convidado é o Rafael Bueno, que é secretário executivo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento aqui do Distrito Federal. Esteve com a gente no ano passado, de volta aqui para contar as novidades aí desse ano agrícola aqui no DF. Obrigado, tá, Rafael? Não, com certeza, Valteno. Todo o convite aqui, a gente fica muito feliz de poder aqui dividir um pouco do agro do Distrito Federal com vocês. A gente todo dia dá uma notícia aqui do Distrito Federal. Recentemente está acontecendo agora a festa da goiaba. Isso. O Distrito Federal tem uma vocação para frutas que é de tirar o chapéu, não é não, Rafael? Não, perfeito. O Distrito Federal, ele pela própria característica, né? Terras pequenas, muita agricultura familiar, e aqui a gente ainda tem algo singular, que é o preço da terra, que é muito elevado. Então, nós precisamos dedicar em atividades, Valteno, que sejam altamente rentáveis. Não tem como a gente pensar em atividades de grandes extensões em propriedades pequenas e não viabilizar esse produtor. A fruticultura, ela desde o início da implantação do Distrito Federal, ela já vem com um marco. Então, tem aí o abacate, tem a cultura da goiaba, depois tivemos a evolução para o morango, né? E onde o Distrito Federal veio se tornar o terceiro maior produtor de morango do país, e agora com o advento de novas frutas, que até então não se pensava. Eu me lembro que você, da última vez que esteve aqui, falou, não sei se você foi ao Peru e estava falando de mirtilo, frutas vermelhas, é isso? Isso mesmo. E esse é um projeto que a gente tem tocado com muito esmero. O governador ele pediu esse empenho da conexão com outros órgãos para gerar um fomento dentro da área rural. E aí viemos principalmente com berries, né? Já temos uma berry, que são as pequenas frutas, que é o morango, e aí estamos apostando muito na questão do mirtilo. Inclusive, há cerca de mais ou menos 2 meses, recebemos uma comitiva de empresários do Peru que estão interessados em investir no mirtilo no Distrito Federal. Mas não é só isso. Quando a gente pensa também nessas frutas pequenas, apesar de não estar ali em um arbusto ou um ramo como o morango, a gente também precisa falar do açaí, que está dentro desse projeto novo de fruticultura, que é o açaí para áreas de cerrado. Hoje, entre Distrito Federal e entorno, a gente já tem algo aí de 340 hectares de açaí plantado. É uma fruta que ela expande aí por ano o seu consumo na ordem de mais ou menos 20%. Tem uma liquidez muito boa, porque esse consumo tem aumentado não só no Brasil, mas também no exterior. E após o fim do ciclo de produção da planta-mãe, ainda você extrai o palmito. E a gente tem aqui no Distrito Federal, assim, talvez alguns elementos que são fundamentais para o bom desempenho dessas culturas. Você tem uma coisa que a gente não percebia muito, mas que a pesquisa mostrou, altitude. Quando a gente compara Goiânia com Brasília está quase 300 metros acima de Goiânia. Ou seja, essa altitude favorece, inclusive, o cultivo de uvas. E isso também está ganhando valor aqui no Distrito Federal. Isso. A altitude ela é um ponto singular para diversas culturas. Quando a gente vai falar da parte de uva, e tem crescido muito a uva para a produção de vinho aqui, não só no Distrito Federal, mas no entorno, e agora, em breve... Já tinha de mesa, né? Já tinha de mesa, mas agora em breve nós vamos ter aí, inclusive, a inauguração de uma grande vinícola aqui no Distrito Federal, que já parte com vinho premiado no exterior, né? Vinhos fantásticos. A gente tem visto produtividades altíssimas desses parreirais aqui do Distrito Federal. E junto com isso, como nós temos aqui uma característica de uma população muito urbana, estamos fazendo um projeto para integrar a produção do vinho com o turismo rural. Para que as pessoas da cidade possam ir à propriedade, ela possa conhecer como se produz o vinho, possa degustar o vinho e também produtos que são correlatos, por exemplo. Nós estamos agora programando para fazer um incremento com a rota do queijo. Ultimamente, nós fizemos uma reunião com 10 queijeiros artesanais do Distrito Federal. E a ideia é integrar essa produção junto com vinho, porque vinho e queijo combina. E você sabe que, interrompendo, mas foi uma sacada boa do presidente Lula com o Macron, que de uma hora para outra o presidente resolve, não, ele vai levar uma cesta daqui com queijos e botar um vinho e café também. Alguém poderia falar, mas como dar queijo para a França? Mas eram queijos premiados, Rafael. Então, foi uma grande jogada, porque isso agrega valor ao nosso produto. Eu mesmo fui um dos que fui lá ver. Que queijo é esse que o presidente deu para o Macron? Aí já está lá o endereço, tudo mais. Conversei com o professor Paulo Martins, da Embrapa Gado de Leite.
E ele falou, pode até ser, Valtênio, que o Macron nem coma esses queijos, mas já funcionou como propaganda, né? Perfeito. E aí, Walter, é interessante a gente falar que no Distrito Federal nós temos um queijo daqui. Mas que queijo é esse, Rafael? Então, a Emater, ela tem desenvolvido um queijo, né? Na verdade, ela difundiu já entre os produtores do Distrito Federal, já é encontrado em alguns supermercados, que é o queijo candango. É uma receita própria do Distrito Federal, assim como lá em Minas Gerais tem o queijo do Cerro, assim como em outras localidades você tem os queijos com identidade de origem. Esse queijo do Distrito Federal, além dele ter um sabor diferenciado, porque aqui tem toda essa questão da altitude, das pastagens, da forma de se criar os animais, a gente quer fazer essa integração com o vinho, né? E interessante quando você cita a parte da altitude, Valteno, porque essa altitude ela favorece não só essas culturas, mas se a gente fala em premiação, um produtor de café do Distrito Federal, localizado ali no Lago Oeste, ele já foi premiado aí por uma grande indústria mundial do café, lá em Nova York, por 2 vezes, como o melhor café do mundo. E isso deve-se graças também não só ao trabalho do produtor, que é de excelência, mas também às características edafoclimáticas que nós encontramos no Distrito Federal. Veja você o que a pesquisa agropecuária é capaz de fazer, né? A nossa Embrapa, a Emater. Então, você já pode pegar uma cesta aqui e dar de presente para um visitante que vem ao Distrito Federal. Vamos fazer a cesta aqui. Você vai botar queijo, você vai botar vinho, vai botar café, vai botar morango, nós vamos botar mirtilo, nós vamos botar açaí, vamos botar goiaba, né? Nós podemos colocar, inclusive, aí o seguinte... Trigo também, daqui a pouco, né? Farinha de trigo, que é a melhor farinha de trigo do país. Nós vamos colocar feijão, porque o Distrito Federal abastece boa parte da região Nordeste com feijão. Nós vamos colocar carne de frango, que é o maior PIB na parte de pecuária do Distrito Federal. Até chegávamos a exportar para o Japão pé de frango, não era mesmo? Na verdade, continuamos. Que é o colágeno, né? Perfeito. Hoje, se a gente pegar 2023, num levantamento que a Emater fez, a gente tem um dado muito interessante, né? O nosso foco da exportação de carnes de aves do Distrito Federal é a Ásia e Oriente Médio. Mas quando a gente faz uma radiografia, a maior item de exportação são miúdos, aonde entra o pé de frango. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas o agro do Distrito Federal, ele de fato rentabiliza? Quanto é o impacto financeiro? E aí só nessa cadeia eu te falo que o valor bruto da produção ano passado foi de 1,2 bilhões de reais. Então, isso é fantástico. Quando a gente pega o VPB da soja, o valor bruto da produção da soja, nós estamos falando de 1,4 bilhão de reais. Então, são valores muito significativos. E aí talvez você me pergunte, Rafael, mas como se tem valores tão elevados para a soja em um território tão pequeno? Aí é onde nós temos uma outra característica dada pela altitude também, que é a questão de 30% a 40% da soja produzida no Distrito Federal não ser destinada para grão, mas ser destinada a semente. Então, o valor financeiro desse produto final, ele é muito superior ao valor do grão. E isso rentabiliza a atividade e faz com que ela se torne pujante. E outra questão que talvez a gente devesse agregar, que é a questão da água. A gente vive numa região que se chama Águas Emendadas, onde nascem rios que correm para distintas bacias, se não me engano 3 ou 4, que corre lá para a Amazônia, corre lá para o Sul, corre lá para o Nordeste. Então, água não falta. Precisa ter os cuidados de equilíbrio, de sustentabilidade, porque sem água é o insumo mais importante. Isso, Valterno. O que acontece? O Distrito Federal, você falou bem, são as águas emendadas, e aqui é onde é o nascedouro dessa água. Então nós temos que ter a consciência que nós não temos volume, nós temos muitos leitos, mas de baixo volume. E por isso nós precisamos muito bem conservar essa água. Hoje a Secretaria de Agricultura ela tem um projeto que é da canalização dos canais. Quando o Distrito Federal ele foi colonizado na parte de produção agropecuária, foram feitos os canais escavados. Mas a gente observa que alguns trechos desses canais chegam a perder ali até 50%, 60%, 70% por infiltração, evaporação.
Hoje, nós estamos aí com grande parte, a maioria dos canais já tubulados, onde você não tem essas perdas. E qual a consequência? Mais água para o produtor. E eu te conto um caso assim emblemático para nós. Nós fizemos a tubulação lá no Capão Comprido, núcleo rural do Capão Comprido. Antigamente, das 22 propriedades que são atendidas pelo canal, nós só tínhamos água em 8. E hoje, além de atender as 22 com essa tubulação, sobra mais da metade da água que é admitida no canal volta para o córrego. E é possível utilizar os nossos reservatórios para poder também fazer alguma atividade econômica como piscicultura? Porque a gente tem ali o Descoberto, o Barragem do Descoberto, a gente tem Santa Maria, tem aqui ao redor de Brasília, tem até Corumbá, que já é de Goiás, mas próximo ao Distrito Federal. Acho que isso também pode gerar um potencial para poder produzir peixe, usar algo assim. A gente falou, mas a gente coloca nessa cesta nossa aqui o peixe também? Você tem alguma informação sobre isso? E além do peixe, eu conto uma novidade. O Distrito Federal tem produção de camarão de água salgada, o Vanamei. Aqui no Distrito Federal é algo ainda que está se iniciando, temos apenas 2 produtores, mas é uma realidade. Então, nós podemos adicionar aí a tilápia, que é o nosso principal pescado. Nós podemos adicionar aí também o camarão. Eu vou chamar um intervalo, daqui a pouquinho eu volto conversando com o Rafael Bueno, que é secretário executivo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento aqui do Distrito Federal, para falar sobre os eventos desse ano. Tem muita feira para acontecer ainda aqui no Distrito Federal. É um instantinho só e a gente está de volta. Olá, estamos de volta com Questão de Ordem. Hoje estamos batendo um papo aqui com o Rafael Bueno, secretário executivo da nossa Secretaria de Agricultura e Abastecimento. No bloco anterior, a gente fez uma cesta de produtos, falamos das potencialidades e do que Brasília já está, o Distrito Federal já produzindo. Mas a gente precisa gritar, como você disse, adorei a sua conversa falando que a galinha, quando bota o ovo, faz um barulho danado. A pata já não faz tanto. Então a gente tem que valorizar a nossa galinha dos ovos de ouro do agro, né? Perfeito, Valteno. E é importante que a gente traga isso para o conhecimento da população da cidade também, né? As feiras e exposições, elas são ambientes riquíssimos para tanto os produtores rurais, eles adquirirem novas tecnologias, o que está sendo desenvolvido aí de maquinário, genética, fertilizantes, defensivos, mas também para a população urbana ver o potencial que nós temos aqui no Distrito Federal. Hoje, no cenário nacional, nós já figuramos aí com uma feira importantíssima organizada pela Cooperativa dos Produtores do PADEF, que é o AgroBrasília, que ocorre agora no final de maio. Temos também a exposição agropecuária, que traz a parte animal, e esse ano aí a Federação da Agricultura, junto com o Parque de Exposições da Granja do Torto, o Sindicato dos Ovinos, estão trazendo uma exposição de ovinos muito forte para dentro do Distrito Federal, que também a Expoabra, que é a exposição aí de genética de animais, mas é importante a gente falar com eventos novos, além dos eventos de frutos, que são, por exemplo, o evento para vinho que vai ocorrer, a Expovits vai ocorrer agora no mês de julho, aqui no Distrito Federal, também iniciativa da Copadef, onde a ideia é trazer mais de 130 vinícolas, trazer empresas com equipamentos, com tecnologia, genética de mudas de uvas, tudo voltado para vinho. E a Secretaria de Agricultura vai estar lá também, para poder apoiar os produtores. E a AgroBrasília, né, que a gente o ano passado acompanhou, foi recorde de visitantes, e também incentiva os produtores rurais, parcerias com o BRB. Então a AgroBrasília deve ser também um grande evento esse ano. A AgroBrasília esse ano, inclusive, ela vem com um diferencial, né? Ela vem ampliando a área ali de produção, inclusive aí a parte de regeneração de culturas, de culturas sustentáveis, além das pulses, que já foi algo inédito ano passado. E estamos trazendo Secretaria de Agricultura e Secretaria de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal um hackathon. Então, dentro da AgroBrasília, nós vamos pegar ali startups que mexem com tecnologia do agro. Nós vamos colocar alguns desafios que estamos elaborando na parte de levantamento de dados, de prospecção de dados agropecuários,
e vamos desafiar essas startups a apresentar soluções. Porque nós entendemos o seguinte, Valteno, não é somente a produção e comercialização, mas no Distrito Federal a gente precisa estimular também esse ecossistema de inteligência agropecuária, seja ele de software, seja ele na parte de geração de dados e informações, porque sem essa base fica mais complicado a gente fazer e preparar o setor para a comercialização, que o papel governamental é disponibilizar as informações para que o setor, de fato, tome com sua independência as decisões do que vender, quando vender, como vender e o que plantar. Quando é mesmo a Agro agora, esse ano? Isso, AgroBrasília é na segunda quinzena de maio. Outra questão que eu acho importante a gente abordar, e está no Congresso Nacional, você falou da questão de informação, de educação. Eu não sei como é que está, se você tem informações, se a nossa Secretaria de Educação aqui do DF, se o currículo dos nossos alunos já está incluindo o agro para a gente poder desmistificar e também a palavra é ideologização, tirar a ideologização por trás dessa coisa que acaba afastando e criando uma polarização que não é boa. O agro é importante porque produz alimentos, gera energia, é a nossa segurança alimentar e segurança energética. Muitas questões do Enem do ano passado tinham questões preconceituosas contra o agro. Como é que está sendo isso? Como é que você defende? Você acha que a educação tem que tratar disso? Então, nós temos, eu acho que duas grandes vantagens no Distrito Federal. Quando você tem pessoas que vivem e verdadeiramente conhecem o agro na ponta da tomada das decisões. Primeiro, o nosso governador Ibanez, que é produtor rural. Segundo, a secretária de Educação, Elvia, que também vem de origem rural, com família de produtores. E isso ajuda, inclusive a secretária Elvia, ela já passou pela Secretaria de Agricultura, então ela entende como funciona. Ações concretas estão sendo tomadas entre Secretaria de Agricultura e Secretaria de Educação. Veja, levar os alunos para o meio rural. Não só isso. Tem uma questão, Valteno, que a gente precisa também é resgatar do meio rural as culturas da nossa região. Por exemplo, o consumo de frutas nativas. Esse é um projeto que nós já estamos conduzindo em parceria. Secretaria de Agricultura faz as aquisições e a Secretaria de Educação desenvolveu um cardápio para apresentar para as crianças da comunidade escolar pública, na merenda escolar, frutos do cerrado. Que coisa maravilhosa. Isso é fantástico. E, além disso, nós temos a valorização do produtor local. Isso é importantíssimo. Estamos agora estimulando a questão do mel, mas não é só. Nós estamos em uma conversa muito avançada com a OCB do Distrito Federal, junto também agora, já iniciado com a Secretaria de Educação, na parte do cooperativismo rural para as crianças. Nós entendemos que, pela característica do Distrito Federal de serem pequenas propriedades, terem um volume de produção pequeno por propriedade, mas se agruparmos e organizarmos, nós vamos ter uma força muito boa para a comercialização, que é o volume e a frequência, dado basicamente pelas cooperativas. Mas não adianta falar assim só de cooperativismo com a pessoa que já está velha, como o pessoal fala assim, já está calejada. Tem que se começar essa educação com as crianças, mostrando que a união de fato faz a força. E esse é um trabalho que nós pretendemos iniciar com os estudantes das escolas rurais, quiçá expandir para a rede toda, mas hoje o nosso foco é estimular que essa criança, esse jovem, ele permaneça no campo, vendo no sistema cooperativista uma solução viável e negocial para a sua propriedade. Vamos falar de uma outra notícia boa, que o DF acabou sendo incluído, que foi a inclusão do Distrito Federal, juntamente com mais 16 estados, em área livre de vacinação para febre aftosa. Ou seja, a gente tem um valor agregado até para exportar o nosso produto agora. Perfeito, Valteno. Essa questão, inclusive, muito nos alegrou, porque o Distrito Federal, apesar de termos um rebanho pequeno, um rebanho que gira em torno de 49 mil animais, mas nós temos aí a parte de genética que vai nos facilitar, inclusive exportação. Podemos avançar, apesar de termos apenas um frigorífico de bovinos, mas avançar para que esse frigorífico se adapte
para voltar à exportação, né? Voltada à exportação, assim como nós já temos no frango. O Distrito Federal ele tem essa potencialidade e aqui nós temos uma grande vantagem logística, principalmente explorada aí por frutas, que é a questão de termos no aeroporto internacional ligação com os Estados Unidos, com vários países da América do Sul, Perfeito. com países do Caribe E até Europa direto ali. Sim, Europa. Para Portugal, então, por exemplo. isso é muito importante porque facilita o translado do nosso produto para o exterior, não necessitando, na maioria dos casos, remeter para São Paulo. Outro tema que eu queria abordar contigo, Rafael, é a proteção aos animais. Eu fiquei muito feliz de ver uma delegacia especializada para cuidar de denúncias de maus tratos. A iniciativa do governo e também da Câmara Distrital de permitir que, além das pessoas que têm alguma dificuldade de mobilidade ter o seu cão-guia, poder também circular no metrô com seus animais. E esse comércio pet, que gera renda, gera impostos, que está crescendo aqui no Distrito Federal. Ou seja, uma cidade, uma capital que ama os animais. Com certeza, e eu vou além disso, vou além do pet. Eu adoro cachorro, viu? Sim, mas vamos falar dos grandes animais, né? O Distrito Federal ele tem aí mais de 20 mil equinos. E parte desses equinos, eles ainda estão trabalhando na zona urbana como animal de tração para carroça. Muitas vezes esse carroceiro, ele abandona o animal velho ou solta os animais pela via pública. E a Secretaria de Agricultura, ela tem um programa de recolhimento desses animais. Passados 30 dias, caso o proprietário não reclame, esses animais eles são doados no programa Adote um Animal, fazendo a felicidade de quem de fato quer criar um animal de grande porte e ter alegria na sua propriedade. E claro, também as atividades esportivas, equestres. Sua filha, inclusive, que eu queria até que você contasse, você estava todo orgulhoso aqui, porque ela acabou de participar da prova do tambor no Texas, mas certamente treina aqui no Distrito Federal. Sim. A gente treina aqui, nós temos animal no Distrito Federal, animais no Distrito Federal. Pode falar o nome dela. Chama Isabela. Então, assim, muito nos orgulha, e eu digo não só o esporte três tambores. Por exemplo, quando falamos de hipismo clássico, nós estamos falando que nós temos o animal mais valioso financeiramente do país alojado aqui no Distrito Federal e participando de várias provas internacionais. Chegou ontem na secretaria um ofício da Federação Equestre do Distrito Federal falando sobre o enduro equestre, que estão sendo retomadas as provas. Temos as provas de marcha do manga larga, temos os muares, temos os asininos. É um mercado, Valteno, que ele é muito interessante. Como o Distrito Federal ele tem uma alta renda, as pessoas procuram no cavalo um lazer. E isso movimenta o mercado de feno, que é o segundo mercado em valor de produção agrícola no Distrito Federal, só perdendo para a soja. Temos o mercado das roupas country, das roupas modernas e temos as casas agropecuárias, além da parte veterinária. E claro, usando esses animais também para o turismo rural. Com certeza. Eles agregam um valor fenomenal. Rafael, obrigado pela sua vinda aqui, para a gente poder colocar em pauta, né, para o nosso telespectador, o que o Distrito Federal tem de bom, está fazendo. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Valtene. Estamos sempre à disposição, não só aqui de vocês, mas de toda a população do Distrito Federal, para a gente juntos desenvolver um agro cada vez mais forte. Brasília é uma cidade patrimônio da humanidade pela sua arquitetura, mas não é só arquitetura pelo que a gente está vendo, né? Tem também o meio rural que está sendo cada vez mais pujante. Então eu agradeço você também que acompanhou essa entrevista com Rafael Bueno, que é secretário executivo da Secretaria de Agricultura e também Abastecimento do Distrito Federal. E a gente se vê na próxima semana em mais um Questão de Ordem.